O que é geopatologia? Como se melhora tudo isso? A geopatologia, patologia, a gente já sabe que são problemas, né? A geopatologia é uma ciência que estuda causa, sintomas e a raiz das doenças na natureza terrestre. Por exemplo, não só os imóveis ficam doentes, tá? O solo também. Um solo doente, ele pode levar um imóvel a adoecer, uma plantação, uma empresa, pode levar as pessoas a adoecer. Por quê? Existe, Dorim, uma camada, uma rede que recobre o planeta, chamada linhas Hartmann. Hartmann foi um médico pesquisador da década de 50 que ele começou a perceber que os pacientes que ele tinha com as mesmas doenças, mas morando em lugares diferentes, alguns se curavam e outros não. E por ele ser pesquisador, ele começou a pesquisar o solo. Nessas pesquisas, ele descobriu que existia um campo magnético numa forma quadriculada, na verdade, uma rede, literalmente o formato de uma rede, e que cobre a superfície terrestre. Aonde tem as paredes, né? Imagina um quadriculado, imagina um jogo da velha, tá? Aonde tem as linhas que não se cruzam, não tem problema nenhum, não é nocivo. Mas onde tem os cruzamentos dessas linhas, que são os pontos gel, ali é extremamente nocivo. Vou te dar um exemplo de relatos, tá? Que já aconteceram. Um rapaz, a cama dele, na casa para onde eles se mudaram, a família, o travesseiro dele, a posição do travesseiro dele ficava exatamente em cima de um cruzamento desse, um ponto gel das linhas Hartmann. E ele dormia com a cabeça, né, toda noite ali. Em pouco tempo ele enlouqueceu. O que esses cruzamentos fazem no corpo da gente? Acidifica, conforme eu disse já, como eu já expliquei, e também eles alteram o formato das nossas células. Nossas células têm um formato circular perfeito. E com a alteração por causa da nocividade desse cruzamento, as células ficam disformes, elas ficam no formato elíptico. E isso pode gerar doenças gravíssimas, seríssimas. Acidifica o corpo, acidifica o sangue. Se for um ponto gel num lugar onde a cama está especificamente num determinado órgão, aquele órgão vai adoecer, tá? Se é um lugar, tem um ponto gel na mesa de um escritório que fica uma pessoa ali, ela está exatamente em cima do ponto gel. Ela vai viver estressada, ela vai estar sempre cansada, desanimada, dificuldade de concentração. E não tem só isso de patologias do solo, tá? De geopatologias. Tem também uma questão de veios d'água subterrâneos. Porque os veios d'água que estão muito abaixo do solo, que a gente não vê, às vezes, na maioria das vezes, nem sabe, eles podem estar carregando, essa água pode estar carregando uma energia nociva de onde ela passou, de solos que já estavam doentes também. Construir um imóvel ou uma plantação que tiver ali em cima não vai para frente. Se for, por exemplo, uma plantação de cana, uma parte da plantação a cana não desenvolve, ninguém sabe por quê, tá? É porque ali certeza que tem ou um ponto gel ou um veio d'água subterrâneo, pode ter todos eles, e também não tem só isso. Existem, né, desde que a humanidade está aqui em cima da Terra, existiram cemitérios. Então, muitos imóveis, muitos ambientes foram construídos em cima de cemitérios. E aí, ali tem a energia de todo mundo que foi enterrado ali, com todos os problemas com que foi enterrado, com
todos os sentimentos, de que forma que essas pessoas morreram lá atrás. Foi de doença, foi de assassinato, que sentimento que gerou isso? O que aquele corpo estava vibrando? No passado tinha muita guerra, né? Então tem muito cemitério indígena, por exemplo, por aí as pessoas não têm noção. Isso também é uma patologia do solo, é uma geopatologia. E também tem os lixões. Os lixões são lixões mesmo, tá? Enterrados, lixo enterrado no solo, e passou o tempo, aquela área foi sendo vendida, enfim, chegou um momento que começou a ser construído ali em cima, e isso é uma nocividade que adoece, seja lá o que for, que tipo de vida que tiver ali em cima, tanto plantas, quanto animais, quanto as pessoas. Os chineses, não minto, os romanos no passado, o que eles faziam? Porque não é de hoje esse estudo, tá? Isso é muito antigo. No passado, eles, para saber se o solo era saudável ou não, onde eles queriam, né, se estabelecer, montar acampamento, montar suas cidades, eles colocavam ovelhas, um tanto de ovelha de um lado, um tanto de ovelha do outro, e fechava ali, deixavam elas separadas ali na área que eles queriam avaliar. Depois de um ano, eles sacrificavam essas ovelhas e analisavam os órgãos, por exemplo, o fígado. Se o fígado tivesse saudável, ok, eles montariam as construções deles ali, o acampamento. Se não, eles simplesmente abandonavam aquelas terras e iam embora. Então, porque isso acontece desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo. E a geopatologia é isso, são as doenças que existem na natureza terrestre, que pode prejudicar tudo que tem em cima. Nossa, que maravilha! Isso é incrível.